A gente está vivendo uma crise econômica e essa crise econômica passa pelo gerenciamento do Estado, a questão da arrecadação, né? Sim. E a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade considerada uma cidade rica, embora a arrecadação dos impostos, a arrecadação pública, ela é baixa em relação ao percentual de investimento que tem na cidade. Exato. O que acontece na cidade? Onde que está o desequilíbrio nisso? Sabia que isso é histórico, né, Paulinho? É histórico. Se você for olhar a história de Ribeirão Preto sempre foi uma cidade rica, antigamente politicamente poderosa, hoje nem tanto, mas uma cidade rica, frequentada por ricos, porém um município pobre. Mas aí como é que é? Os caras pagam imposto fora de Ribeirão? Ou não paga imposto. Por exemplo, na época dos Barões do Café, os caras não pagavam imposto. Então o município de Ribeirão Preto era um município muito pobre do ponto de vista orçamentário, enquanto que os Barões do Café eram riquíssimos, inclusive poderosos politicamente, elegiam até presidente da República. Como é que é? Tem um presidente da República que diz que tudo que eu puder, eu sonego. Tem um que fala isso, exatamente, exatamente. Bom, mas vamos seguir. E a história mudou, do Barão do Café passou a ser uma cidade industrial, comercial, de serviços, mas os grandes poderosos da cidade, especulação imobiliária, bancos, sempre arrumam um jeito de não pagar imposto, e o município também às vezes abre mão disso, né? Pra você ter uma ideia, Paulinho, a gente já colocou esse número aqui há uns 3 ou 4 resumos passados, acho que por 2 vezes colocamos, que no ano de 2019 o PIB de Ribeirão Preto cresceu 17% e o orçamento 7%. Por que um crescimento do PIB tão grande assim não refletiu no orçamento? Porque, obviamente, o poder público não tem conseguido arrecadar imposto. E aí nós estamos tratando aqui, Paulinho, da questão da dívida dos bancos. Porque parece que os bancos devem para o município de Ribeirão Preto 200 milhões de reais. Só em 2019, só com operações de cartão de crédito, o município de Ribeirão Preto deixou de arrecadar 41 milhões de reais. Só em 2019. Explica como é possível chegar nessa conta, Ricardo, porque o banco, ele também tem que pagar imposto, não tem? Ele paga imposto. E ele paga imposto aonde? Então, a questão é a seguinte, isso vem desde 2003. Então vamos supor assim, um banco, sei lá, o Itaú, vai só como exemplo. Ele tem várias agências aqui em Ribeirão Preto. Sim. Aquilo que ele movimenta aqui em Ribeirão Preto não vem para Ribeirão Preto? Algumas operações financeiras chamadas de leasing, né, não recolhem ISS no local. Por quê? Porque os bancos recolhem esse ISS no município sede. Então, o que os bancos e as instituições financeiras fazem? Elas abrem ou colocam no documento lá o município sede, geralmente o município sede ou que abre mão do imposto ou que cobra muito baixo. E aí vem oferecer através das suas agências esses serviços de leasing, de cartão de crédito nos municípios. E aí ela contrata com você, que é o cliente, vai lá no banco aqui em Ribeirão Preto, contrata uma operação dessa de crédito, ou pega um cartão de crédito, ou faz um leasing qualquer, e aquele ISS que deveria ter sido recolhido aqui em Ribeirão Preto vai ser recolhido no município sede. Né? A Confederação Nacional dos Municípios já entrou na justiça. Primeiro, eles pressionou muito o governo Temer para que o governo Temer fizesse uma medida provisória decretando que o ISS fosse recolhido no município da prestação de serviço, o que melhoraria muito a arrecadação municipal dos municípios, que estão sofrendo muito nos últimos anos, né, nos últimos 25 anos. Mas isso foi na justiça porque a Febraban recorreu e isso ainda não foi definido. Então os bancos continuam recolhendo no município sede e não no município do negócio. Então vamos considerar então que essa é uma jogada contábil que eles fazem aí para poder diminuir o investimento deles, né, em qualquer lugar, né? Ele não investe aqui, o pagamento de imposto. Então é um fato que tem que ser mudado para frente. Agora aqui na nossa matéria a gente está falando que tem uma dívida de 200 milhões de reais para o município. Exato. Isso é fato. Se tem a dívida, tem que cobrar. Se tem que cobrar, né? Como que está essa questão? Então, Teve até a Câmara Municipal fez uma CPI, né? A Câmara abriu uma CPI porque o município de São Paulo e outros municípios no Brasil, nos últimos anos, abriram CPI parecida para levantar quanto que os bancos deveriam ter arrecadado no município e não arrecadaram com esse tipo de serviço. E a conta que se faz no município de São Paulo passou do bilhão. Parece que houve um acordo com os bancos em São Paulo e parte disso foi repassado para a Prefeitura de São Paulo. E a partir disso, câmaras municipais como a de Ribeirão Preto abriram CPI semelhante para fazer esse estudo. E o estudo que aconteceu aqui mostra 200 milhões de reais em débito nos últimos anos. Eu não sei quantos anos, nos últimos 5 anos. Né? E o levantamento de cartão de crédito em 2019 mostra 41 milhões de reais que deixou de ser arrecadado com a operação de cartão de crédito o ano passado aqui em Ribeirão Preto. Tá bom, constatou essa dívida e aí? E aí significa o seguinte, a justiça o STF, por exemplo, tem que definir. Porque quando a lei
ela não regula a coisa, o STF está regulando, não é? Acontece que você sabe que a FEBRABAN não é uma instituição fraquinha, né? Não é. E nós estamos vivendo um processo neoliberal que justamente beneficia o sistema financeiro. E a administração cada vez mais dependente de banco, porque pega empréstimo para poder saldar os compromissos. Eu fico imaginando assim, só com cartão de crédito, Paulinho, 41 milhões de reais por ano. Isso é dinheiro suficiente, por exemplo, para dar uma equilibrada na questão orçamentária no que diz respeito à previdência do servidor público. É dinheiro suficiente, por exemplo, para equilibrar as contas para poder valorizar o servidor público e o serviço público em Ribeirão Preto. Não é? Agora, o prefeito pegou milhões de reais nos bancos privados para poder tapar buraco na rua, consertar museu, consertar a parte elétrica de escolas e dar a contrapartida no processo de mobilidade urbana, que é o que ele aposta para poder se reeleger. Então, assim, o mundo está de ponta cabeça, né? Bom, esse ano esse tema deve ser pauta de discussão entre os candidatos a prefeito. Você tem que perguntar para eles, olha, o que cada um pensa a respeito disso. O atual a gente já sabe como é que está. E provavelmente ele vai fazer alguma proposta nova, diferente, né? Mas a gente vai tentar entender o que cada um propõe sobre isso. E é importante que cada um fique atento sobre essa questão. Sabe o que é importante fazer? Pressionar esses candidatos a falar sobre imposto, claro, a falar sobre questão orçamentária, porque existe uma moda hoje, né, em que as pessoas estão rejeitando o imposto. Ah, não quero falar de imposto, não me interessa imposto, ou eu não quero mais imposto. Só que na hora que precisa construir um posto de saúde, uma escola... Falta o dinheiro. Falta o dinheiro. Da onde vem o dinheiro? Do imposto. Então o que precisa fazer é fazer com que o imposto seja justo. Quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. E aí os candidatos tendem a fugir desse debate, porque é um debate espinhoso. Agora, o nosso papel aqui é colocar o dedo na ferida, não é? Exatamente. É dizer o seguinte, qual é a proposta de vocês para essa questão do município de Ribeirão Preto ser uma cidade rica e um município pobre? Acho que essa é a pergunta. Fica o indivíduo devendo energia para ver o que acontece. Agora o banco deve para o município e não pode. Exatamente. Então, você tem que resolver essa questão. Mas beleza, a gente vai voltar nesse assunto sempre, hein? Beleza. A gente não tem medo de tratar de imposto, não.